pessoal, tudo bem? Espero muito que estejam bem e seja bem-vinda a mais essa aula dessa carpa, né? Essas flores eu pintei na primeira aula, tá? Se você não viu, tá na playlist da carpa, tá? A primeira carpa vermelha, daí é só você clicar lá que tem o passo a passo das flores, tá? Que são as mesmas formas de pintar. Já dei início aqui um pedacinho, né? E vamos dar continuidade na pintura agora. Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma basezinha com esse tom azul hortênsia, tá? Se você não tiver o azul hortênsia, como eu vou fazer a base em azul, depois passar o branco por cima, se você tiver o tom azul bebê, pode passar o azul bebê direto, tá? Então, primeiro eu venho com esse azul hortênsia. É que é o azul mais clarinho que eu tinha aqui, então eu fiz essa base primeiro, tá? Pra depois vir preenchendo com o branco também, pra que ele fique um pouquinho só mais claro, senão ela ia ficar muito azul também. Vou pular essas partes da mancha dela, tá? E vou preencher toda essa extensão dessa carpa, tá? Aqui tem uma mancha, acho que eu acabei pulando, mas vou fazer aqui assim. E venho preenchendo toda essa parte aqui do peixe, tá? Vou preencher aqui e acelerar o vídeo pra gente dar continuidade. Então, preenchi esses espaços com o azul hortênsia, né? Acabei preenchendo aqui um pouquinho errado, essa parte aqui, ela acabou se juntando, mas tudo bem, não tem problema, viu? A gente faz a manchinha mais pra cá, assim, né? E deixa ela um pouquinho mais branca, tá? Agora que eu fiz essa base com azul, eu vou vir fazer a mesma coisa com o branco, tá? Então, onde eu preenchi o azul, eu vou vir clareando com esse branco, tá? Pra gente fazer o efeito das escamas depois, tá? Então, eu venho passando o branco por cima de tudo esse azul aqui, ó. Pode ser um branco um pouquinho mais diluído na água ou no aquarela silk, tá? Porque ele vai ficar um tomzinho, ó, de azul mais clarinho, tá? E por isso que eu falei, se você tiver o azul bebê, você faz direto a pintura com o azul bebê. Não precisa fazer essa base, tá? De hortênsia, depois com o branco, tá? Aqui, então, não tem segredo, é só preencher onde tá o azul, colocar o branco, tá? Vou preencher aqui e trago pra gente dar efeito nas escamas. Então, antes de darmos efeito na escama, vamos dar o início aqui no olhinho, tá? Vou utilizar a cor azul marinho, tá? Uma cor um pouco mais escura. E ainda um pouco com esse azul hortênsia, tá? Eu havia pulado ali um pedacinho, mas melhor a gente finalizar o olhinho primeiro, né? Antes de dar início nas escamas. Deixa eu dar uma secadinha aqui primeiro, tá? Então, no olhinho ele tem várias voltinhas, assim, né? Assim como pintamos o outro, né? A outra carpa. Esse aqui também é um pouquinho mais complicadinho, tá? Mas nada que fazendo devagarzinho a gente não consiga, né? Então, a gente pega um pouquinho de azul marinho, tira aqui o excesso primeiro no pano, tá? E vem, ó, ao redor desse primeiro risco aqui, ó, que eu delimitei no projeto, tá? E um pouco aqui dentro também. Então, vai ficar um pedacinho mais claro, que a gente vai colocar o branco depois. Ainda com esse pincelzinho, esse aqui é o número 0, da Castelo C521, tá? Tira bem o excesso ali, ó, e vem esfumando bem essa parte que colocamos o azul marinho aqui, ó. Levando um pouquinho pros lados, tá? E aqui nesse meio a gente vem com o branco aqui, ó. O meu branco ele tá bem diluído, então ele
quase não aparece muito, mas depois que, à medida que vai secando, a gente vai retocando, tá? Ele ficou meio muito clarinho, muito azul, né? Depois vamos retocando. E aqui embaixo, ó, você completa com esse azul hortênsia, tá? Que é o meio, nós vamos utilizar a cor preta. Então, pega o preto, né? Um pinguinho de preto, coloca no meinho aqui, ó. Sempre de pouquinho para pouquinho pra não dar erro, né? Às vezes o olho fica muito grande, né? Então, coloque de pouquinho em pouquinho, tá? Pega o seu pincel filete, tô usando da Keramic, número 2, série 311. E só pra dar um pinguinho aqui, ó, no olho da carpa, ó. Pinguinho branco, tá? Coisa mínima que já dá uma diferença, né? Ainda com esse pincel, pega um pouquinho de azul marinho, tá? E vem, ó, contornando, faz um risco aqui pra baixo. É um detalhe que o olho da carpa tem, ó. E um pouquinho acima dessa bolinha preta que a gente colocou, tá? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu espero que dê, né? Aqui em cima também você reforça um pouquinho com esse filete, né? Pra mostrar que tá saltando, né? Da cabeça do peixe. E vou vir retocar também essa parte em branco aqui do meio. Coloca mais branco. Vai trazendo um pouquinho aqui pra baixo. Dá uma mescladinha aqui em cima desse azul. Até pra não ficar muito marcado esse azul aqui, ó. Dá uma sumidinha com essa sujeirinha de branco, tá? Ele fica um olho marcado, mas não muito também, né? O outro olho, como ele tá meio apagadinho, então a gente só faz o processo com o azul marinho na parte de cima aqui. Ele tá bem escondidinho, né? E faz o meinho com o preto aqui embaixo. Pega um pouquinho de branco e entre meio do azul e do preto você coloca uma pálpebra, pálpebra, né? Em branquinho, assim como fizemos nesse aqui, ó, tá? Volta com o filete, coloca uma gotinha só em branco no meio. E o olho um pouquinho meio chatinho de fazer, mas feito, né? Tá, agora sim vamos dar o início nas escamas. Para fazer as escamas, né, eu vou vir com a cor branca. Esse processo a gente vai fazer primeiro, esperar secar e ir retocando, tá? Porque se eu fazer assim com ele muito molhado, ele não vai aparecer. Então, a tinta só de um lado do pincel e vem, ó, fazendo o efeito meia-lua, assim, ó. Não tem problema se um ficar em cima do outro, até ficar mais, assim, bem juntinho as escamas, tá? Então, pega a tinta de um lado só do pincel, ó, e vem puxando a meia-lua, assim. Fazendo igual uma pinha, né? Igual quando a gente faz pinha. Só que
Esse aqui é uma escaminha do peixe, né? Vem traçando aleatoriamente, assim. No projeto tem os risquinhos, mas como a gente passou o azul por cima, ele meio que dá uma sumidinha, tá? Aí você coloca aqui, ó. Coloca e puxa pra baixo, tá vendo? Coloca e puxa pra baixo. Pega a tinta só de um lado, ó. Coloca, puxa. Tá? Ele vai dando esse efeitinho de escama do peixe mesmo. Eu espero que esteja dando pra ver. Esse processo a gente vai precisar retocar, tá? Aqui, ó, ele tá seco. Então, eu venho com mais branco, ó. Ele aparece mais, né? Ó, ficou mais branquinho que aqui, né? Então, assim que nós fizemos esse, espera dar uma secadinha e volta retocando, tá? Então, a gente vai fazer isso em toda essa extensão do peixe, que colocamos a base em azul. Começa sempre daqui pra lá, até mais fácil. Ó, e vem encaixando. Evite colocar muito um em cima do outro, tá? Se alguns acontecer de ir, tudo bem, tá? Mas não coloque muito um em cima do outro, porque senão esse efeito não vai aparecer, tá? Efeito das escamas. Ó, coloque e puxa. Tá? Então, você mantém com esse efeito até... Aqui na cabeça eu acabei não fazendo, então você pode parar por aqui, assim. Eu vou finalizar aqui, ó. Faz a meia lua. Vou fazer maiorzinho aqui, porque tá no começo aqui do peixe, aqui. Tá? Então, fizemos a base, né? Tá vendo que ele sumiu bastante aqui, né? Conforme vai secando, ele vai sumindo esse efeito, tá? Aí, espera secar e vem de novo retocando, tá? Enquanto seca, vamos fazer a parte colorida do peixe. Então, nesses manchinhos da carpa aqui, né? Eu vou utilizar as cores laranja. Vou colocar, é meio que aleatório, tá? A sequência. Mas eu vou fazer essa mistura de cores, ó. Laranja com vermelho. Aqui no caso eu tô usando vermelho fogo, tá? Mas se você tiver o vermelho vivo, pode ser o vermelho vivo. E vou, ó, mesclando um tom com o outro, tá? E o vermelho profundo também, mais nas bordinhas aqui. Vou trazendo um pouquinho aqui pra cima, desses tons, né? Laranja, vermelho, um pouquinho só na borda aqui, ó. Não coloco muito o tom vermelho profundo, tá? E assim eu vou fazendo em todos esses buraquinhos, né? Que nós deixamos pra preencher as manchas, né? Então, coloco o laranja, em algumas áreas coloco o vermelho fogo. Ó, sempre mesclando um tom no outro, né? Que essa parte das escamas a gente vai fazer com o salmão, tá? Então, depois que secar, a gente também vai fazer com a escama em cima dessa mancha aqui, ó. Aqui tô colocando o vermelho profundo. Um pouquinho mais pra cá. E um pouquinho mais de laranja aqui, ó. Sempre mesclando um tom com o outro, tá? Olha, vai ficar um tom bem assim, um vermelho alaranjado, né? Esse processo eu vou repetir em essas manchas aqui, menos aqui, tá? Que a guerra dele, eu vou fazer da mesma cor aqui, só que um pouquinho mais branco, tá? Então, você preenche aqui. Aqui tem a parte da barbatana de cima, né? A gente vai fazer
depois, tá? Mas primeiro, a gente vem com esse preenchimento da mancha aqui também, ó. Vem com laranja. Ó, pode pular essa parte aqui de cima, traçar aqui, ó. Preenche de laranja. Já vem mesclando com vermelho fogo. Sempre misturando uma cor com a outra, tá? Aqui no fundinho, a cor vermelho profundo. Também mesclando com esse vermelho fogo, né? Pra cá também, vou colocar um pouco de vermelho profundo. E mesclando tudo aqui assim. Leva um pouquinho da sujeirinha do pincel lá pra cima do laranja. E continua na sequência a mesma coisa aqui, ó. A parte laranja. Em seguida, o vermelho fogo, né? O vermelho profundo deixa sempre nas beiradinhas assim, tá? Aqui esqueci de preencher de azulzinho, já vou preencher também. As bordinhas assim. E mesclando um tom no outro. Tá? Então, essa parte aqui você vai fazer nessa parte aqui dessa mancha aqui também é azul, eu acabei pulando aqui. Essa manchinha aqui e essa manchinha aqui do nariz, tá? Então, vou finalizar aqui e volto com o resultado. Então, nessas manchinhas aqui da barbatana, né, eu também coloquei as mesmas cores dessa mancha aqui também, tá? Vou colocar só mais uma manchinha aqui, ó, essa parte de cima. Ó, tem uma mancha aqui também. E só também, tá? Daí, pra fazermos o efeito das escamas, a gente vai utilizar a cor salmão, tá? E fazer também o mesmo processo que fizemos aqui na parte do corpo aqui dessa carpa, né? Então, com a cor salmão, a tinta de um lado só, você vem colocando aqui, ó, e fazendo esse movimento de meia lua, assim, ó. Tá? Aqui, como tá bem seco, né, ele já vai aparecer bastante, ó, tá? Esse processo precisa ser retocado também, assim que vai secando, tá? Você vem com essa mesma cor e vem, ó, retocando essas escaminhas da carpa aqui, tá? Vem fazendo esse movimento pra dar a ilusão de que é uma escama em cima da outra aqui, ó, tá? Não precisa carregar de tinta, tá? Coloque de pouquinho em pouquinho e vai distribuindo, né? Já dá um efeito bacana, né? Aqui, mesma coisa, vamos colocando escama por escama, né? Até preencher toda essa parte aqui. Lembrando depois de retocar, tá? Nessas partes pequenas, você troca o pincel pro menorzinho, mas faz também, ó. Sempre na direção do peixe, tá? Ó. Pra lá, né? Nunca assim, daqui pra cá, né? Sempre indo na direção do peixe, tá? Coloca aqui. Algumas vão ficar pequenininhas, outras vai aparecer bem, não tem problema, tá? Faz parte do desenho mesmo, né? Como não é um desenho realista, tá? Então, não é porque não é realista que fica bonito, né? É outro estilo, tá? Aqui em cima. À medida que vai secando, você já pode ir retocando.
Só cuidado para não acontecer aqui, ó. Aqui ficou muito um grudadinho no outro, tá? Então, espera um pouquinho, depois vem fazendo de novo. Mas pra ela não ficar toda juntinha, assim, ela não vai aparecer esse efeito de escama mesmo, tá? Aqui na cara eu não vou colocar, né? Porque aqui não tem escama. Aqui na barbatana também não, é somente nessa parte do corpo aqui, tá? Essa parte aqui eu vou preencher um pouquinho só de azul nas bordas. Esse azul hortênsia mesmo, tá? Preenche com azul nas bordinhas. E já vem com branco, que essa parte eu quero que ela fica mais clara que a cabeça aqui da carpa, tá? Então, vai ficar um tomzinho mais claro. Meu branco tá muito diluído, então eu preciso colocar mais tinta, mas é bom usar um branco um pouquinho menos diluído, tá? Que esse aqui tá bem diluído, né? Vou voltar com um azul marinho. Esse aqui toma cuidado que ele é muito forte, então sempre tira o excesso lá primeiro, tá? E aqui em volta dessa parte aqui do peixe, acho que é a guelra dele, né? Na parte de fora, a gente vem completando com esse azul marinho e vai esfumando pra fora, assim. Você vê que eu coloquei bem pouca tinta mesmo, tá? Porque esse azul, ele é bem mais forte, tá? Então, vai esfregando o pincel, distribuindo pra fora, tá? Pra não ficar muito marcado também, né? E a gente vai fazer esse mesmo processo aqui embaixo, aqui na boquinha dele, ó. Coloco o azul marinho. Limpa o seu pincel e vem, ó, esfumando. Pra que fique um tomzinho mais suave, tá? Sempre de pouquinho em pouquinho a tinta, tá? Aqui nós vamos fazer aqui em cima também, ó. Pega um pouquinho de azul, tira bem o excesso. Você vê que mesmo tirando o excesso, ele fica bastante forte, né? Então, coloca de pouquinho em pouquinho, ó. Só a sujeirinha mesmo, ó. Tô distribuindo aqui, ó. E venho esfregando o pincel e fazendo esse esfumadinho aqui do peixe, tá? Vamos fazer aqui embaixo também. Ah, não, vou fazer só na parte de cima aqui. Aqui embaixo vai ter o efeito da barbatana, então meio que nem vai aparecer. Então, aqui, ó. Coloca aqui em cima também, ó. E já deixa esfumadinho mais escuro aqui, porque a barbatana tá em cima aqui, né? Um pouquinho só mais de branco aqui. Ó. Pra ela não ficar muito branca, eu venho, muito azul, venho com mais branco em cima, tá? É mais pra fazer esse contorno aqui de cima mesmo. E essas partes em branco aqui, a gente vem retocando, tá? Eu ainda não retoquei essas escamas, tá? Vou esperar finalizar tudo o peixe, depois eu venho retocando, que ela vai ficar bem mais clara. Eu vou fazer alguns aqui para vocês verem, ó. Ela dá um destaque a mais, né, ó. Então, vou fazer o processo do peixe primeiro, depois eu venho retocando, tá? Vamos para a parte do rabo agora, enquanto vem secando aqui, ó, o corpo da carpa, né? Vou utilizar somente essas duas cores. Desculpa pelo barulho que meu marido tá utilizando a roçadeira ali, mas acredito que dê pra escutar bem, né? Então, ó, venho com branco, tá? Nós vamos fazer, atentar aqui que ele tem um monte de risquinho aqui no rabinho dele, né? Então, sempre vai ser a cor clara, a cor escura a gente vai colocar o azul marinho. Entre um risco e outro, vem subindo aqui pra cima, tá? Aí dá uma esfumadinha. E já vem
com o branco de novo aqui, ó. Tá? Ele vai ficando um tom mais azul claro, tá? Mas sempre deixa esse efeito aqui, ó, do degradê aqui da sombra lá, né, com o branco aqui. Em seguida, vem de novo com o azul marinho, tá? Trazendo aqui pra cima. Trazendo o esfumado pra baixo. Depois o branco. Esse branco a gente vai precisar retocar depois, tá? Porque ele fica muito azulzinho, né? Então, como a gente quer uma cor mais destacada, a gente retoca o branco, tá? Vem com azul marinho. Fazendo o degradê, né? Limpa o seu pincel, pega o branco. Então, o azul vai entrar aqui na parte da sombra, né? Vamos mesclando aqui a cor, uma cor na outra, sem colocar muito o branco acima desse azul, tá? Então, dá pra perceber o degrauzinho aqui, né? Aqui na parte de fora, eu venho com o azul marinho também, ó. Nesse contorno aqui, ó. Eu vou contornar toda essa cauda aqui, trazendo um esfumado pra dentro aqui, ó. Tá? Traga um pouco aqui acima do branco, mas não tampe totalmente, ó. Tá? Aqui a gente termina de completar com o branco. Como o azul ele é muito pigmentado, então se a gente esbarra lá, ele já transfere pro branco, né? Fica um azulzinho mais claro. Por isso que é importante retocar esse branco depois, tá? Vem retocando aqui, mesclando uma cor na outra, tá? Então, ele fica esse efeito aqui, ó, de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, né? Aqui ele é uma dobra, a gente vem com o azul escuro aqui, o azul marinho, né? Vou trazer essa dobra até aqui em cima. Sumindo lá. Sempre é bom lavar o pincel, né, pra trocar do azul pro branco, tá? E venho com o branco aqui, ó. Daí, a gente limpa aqui o pincel de novo e, ó, não deixa esse risco aqui, ó, tá vendo? Junta aqui, ó, vem trazendo o azul um pouquinho acima do branco aqui, ó. Mesclando mesmo um tom no outro, tá? Pra que fique esse tom mais suave aqui, ó, né? Ele deu uma suavizada, tá? Aí, é só seguir aqui, ó, a cor escura com o azul, né? Puxa pra cá. Lava o seu pincel e vem com o branco. Lembrando novamente, o azul trazendo um pouquinho esfumado acima desse branco, tá? Pra fazer o movimento do degradê mesmo. Em seguida, novamente, ó, o azul escuro, né? Azul marinho. Vem trazendo. Em seguida, o branco. Esfumando um tom no outro, tá? Então, você vai fazendo toda a volta aqui, ó, do peixe, né? Ó, pega aqui, leva pra lá. Tá? Em seguida, pego o branco.
Aqui escuro com azul marinho. Assim você vai seguindo toda a extensão dessa cauda aqui, tá? Aqui nessa parte aqui vai ser a mesma coisa, tá? Nas barbatanas aqui também, tá? Então, você segue direitinho esses riscos que não tem erro, tá? Sempre deixando bem mesclado, assim. Pra parecer uma sombra mesmo, né? E depois vem retocando, ó, essas áreas que vai secando, né? Você vem retocando com mais branco. Pra cá também, né? Então, todos esses pedaços aqui em branco, é importante retocar, tá? E nessa parte aqui que ficou vazio, a gente vem com branco, completando tudo aqui. No finalzinho aqui, a gente vem com um pouquinho de azul, né? Só pra separar a cauda do corpo, a gente vem com esse azul. Mas reforço o branco aqui também, ó. É mais pra criar essa sombra aqui, né? Da separação do corpo com a cauda, tá? E esse passo a passo você vem fazendo tudo aqui então, tá? Vou finalizar aqui. Mas o lado de cá é a mesma coisa. Começa com o escuro, né? E vai fazendo, tá sempre nessa direção aqui, né? Sempre a direção da guelra mesmo, tá? Pra cá também. Tá? Então, você nunca trabalha com ela assim, ó. Você sempre segue essas linhas aqui, tá? Então, vou finalizar aqui e volto só pra eu passar o passo a passo dessas guerras aqui, que também é a mesma coisa, né? Mas eu vou deixar elas um pouquinho mais branca. Então, finalizei aqui essa parte do rabo da carpa, né? Lembrando que, conforme vai secando, você vai vindo com mais branco, tá? Nessas partes aqui, ó. E clareando um pouco mais, pra dar um pouco mais de destaque, tá? Todas essas partes em branco você pode retocar, tá? Aqui, assim, essas partes da barbatana é a mesma forma de pintar, tá? Ela é mais pequenininha, né? Mas é as mesmas cores, ó. A gente começa com o azul marinho, né? Sempre respeitando esses traços, tá? Do risco aqui, ó. Em seguida vem com branco. Mas sempre criando essa camada aqui, ó. Azul marinho. Depois branco. Tá? Aqui embaixo eu vou deixar ela bem mais clara aqui, ó. Embaixo dessa parte, levando tudo lá pra cima. Se você quiser, também pode preencher de branco assim, ó. Se você achar mais fácil, tá? Pode preencher de branco. É que o meu branco tá bem diluído, então ele tá meio muito aguado pra passar aqui. Eu vou precisar retocar bastante depois. Aí você pode vir com o azul, né? Nessas partes aqui, ó. Puxando nas barbatanas assim, ó. E suavizando também. Ó. Tira um pouquinho o excesso, se foi muita tinta, tá? Coloca aqui. Puxa sempre na direção da barbatana da carpa, tá? Por exemplo, se o desenho tá vindo pra lá, você risca pra cá, tá? Nunca de assim, né? Sempre na direção certinha. Aqui vou terminar contornando com essa cor mais escura, com azul escuro. Tá? Pra ficar um pouquinho mais escura. E repetindo novamente, né? Assim, conforme vai secando, você vai vindo com branco
nessas partes assim e retocando a claridade aqui, ó. Tá? Então, todas as partes em branco, vamos retocando, né? A barbatana daqui é a mesma coisa. Eu vou pegar o azul marinho, né? Coloca aqui. Sempre de pouquinho em pouquinho a tinta, tá? Sempre vendo o sentido da onde que tá saindo a barbatana e pra onde tá indo, né? Ó. Traça pra cá o branco. Em seguida, azul de novo. Põe o azul aqui, leva lá pra cima, tá? Depois, o branco de novo. Então, seguindo esse passo a passo, não tem segredo, né? Como a gente tá usando o azul muito escuro, então ele não vai ficar branco, tá? Por isso que é importante retocar depois a cor branca, né? Nessas partes aqui, vem com branco, vem retocando. Que ele vai ficando um azul clarinho, né? Por conta do azul marinho. Em seguida, ó, de novo, o azul marinho, né? Traça pra lá. Limpar o pincel, pega o branco aqui, ó. Sempre deixando esse tom degradê, né? Se vê que o pincel tá muito azul, aí você limpa lá o pincel na água, tá? Ó, põe o branco aqui. Já vim clareando essas partes aqui. Aqui, como ficou muito próximo aqui do peixe, muito branco, eu vou vir com um pouquinho de azul aqui, ó. Justamente para separar o tom aqui do corpo do peixe e da barbatana. Daí, eu dou uma leve esfumada aqui pra dentro, então. Só pra separar, tá? A barbatana do corpo lá. Aqui você também pode fazer o mesmo detalhe, tá? Então, assim, nessa sequência, você vai seguindo. Coloca o branco não, o azul, né? Ele tem uma pontinha meio cortada aqui. E, em seguida, o branco, né? Próximo tom, azul. E o branco na beiradinha aqui, ó, tá? Então, seguindo esse passo a passo, você vai preenchendo todas as barbatanas, né? Lembrando sempre de vir depois com um pouco mais de branco, ó, retocando esses pontinhos aqui de claridade, tá? Essas barbatanas são a mesma coisa também, tá? Você vem colocando a cor azul. Não tem segredo, tá? Que se eu for ficar mostrando, aí vou ficar falando a mesma coisa, tá? Em seguida, o branco. Assim como fizemos aqui, ó, tá? Mesmo jeito, não tem erro. Ó, o azul. E sempre fazendo o movimento, né? Do desenho aqui, ó. Tá? Vem com branco. E assim, você vai seguindo até completar tudo aqui, tá? Eu vou fazendo aqui e eu vou deixar o vídeo um pouco mais rápido, mas é só seguir esse tipo esse jeito, né? Que você vai completando tudo aqui, tá? Então, vou dar sequência aqui. Então, preenchi essas barbatanas aqui de baixo, né? Lembrando que eu ainda vou retocar a cor branca aqui, tá? Por isso que tá bem azul. Aqui, essa barbatana aqui de cima é a mesma coisa, tá?
a gente vem com a cor azul nesses meinhos aqui, ó, tá? Vou preencher todas elas de azul aqui primeiro. Levando lá pra cima. Deixa eu delimitar aqui com uma fita crepe pra mim não borrar. Pronto, coloquei uma fita aqui. Aí a gente vem só puxando esses risquinhos de azul, né? Aqui no finalzinho também, ó, indo pra lá. Porque a barbatana, ela vem até aqui mais ou menos, né, ó, nessa parte aqui, ó. Então, a gente só vem com esse azul na parte de baixo. Em seguida, lava o pincel, né? Já vem com o branco. Deixa eu só pegar um pouco mais de tinta aqui. Já vem, ó, terminando de completar com o branco e fazendo um pouquinho do esfumado aqui, ó. Coloco o branco aqui, né? Levo um pouquinho acima desse azul, tá? Põe o branco nesse lado, esfuma, né? Como eu preenchi tudo de uma vez, ele acabou secando, daí o esfumado quase não tá aparecendo. Aí depois a gente vem com um pouco mais de azul assim, ó, esfumando um pouquinho pra dentro desse branco aqui. Por isso que é bom preencher por partes, tá? Pra que dá um efeito bacana, né? Ó, bem preenchendo de branco. Depois, vamos precisar retocar, tá? Esse branco. Igual essas partes do peixe aqui também. Aqui também termino de preencher. Tá? Então, nessa parte aqui, eu vou retocar esse azul, que ele ficou muito fraco. Vem com um pouquinho mais de azul. E dou essa esfumada aqui pra baixo, aqui. Trazer até aqui mais ou menos, tá? Pra delimitar a barbatana aqui de cima, tá? Um pouquinho mais aqui também, ó. Tá? Bom, então enquanto seca essa parte aqui, eu vou clarear essas partes das escamas, né? Que faltou deixar mais branco, né? Então, a gente pega o branco, né? Com a tinta no cantinho do lado só, né? De um lado só. Aí vem, ó. Vou começar daqui de baixo. Passando em cima da onde já havia feito, tá? Pra dar um pouco mais de claridade, né? E evidenciar mais a escama da carpa, né? Vem clareando em toda a extensão do corpo da carpa, tá? Ele vai ficar bem mais branquinho, né? Tô usando o pincel número 4 da Castelo C521, tá? Ele já vem cortadinho, é facinho pra fazer esse detalhe da escama da carpa, né? E assim eu vou fazendo, ó, clareando em toda essa parte aqui, tá? Vou finalizar aqui e volto pra gente fazer o fundinho, então, desse projeto, tá? Então, no outro projeto, né, eu fiz um fundo um pouco diferente com essa cor ocre ouro. Esse aqui é opcional, tá? Se você quiser colocar no seu projeto, você coloca. Eu vou precisar diluir essa tinta um pouco, tá? Então, eu pego um
pratinho qualquer, um godê, tá? Coloca um pouco da cor ocre ouro. Aqui eu vou utilizar o aquarela silk, tá? Mas você pode utilizar um pouquinho de água pra ficar um pouquinho mais fácil de deslizar aqui na toalha, tá? Mistura aqui pra ficar um pouco mais líquida. Um pouquinho mais. O aquarela silk é bom que ele não espalha a tinta, né? A água você coloca, ela meio que espalha assim, tá? Então eu recomendo usar e a durabilidade é bastante também. Você usa pouquinho e rende, nossa, que é uma beleza. Então, deixa a tinta ela bem assim diluída, tá? No projeto eu coloquei esses risquinhos, você pode seguir ele aí, tá? Se você quiser fazer desse jeito, tá? Aí pega um pincelzinho filete, assim, esse aqui é o da Ceramic, número 2311, tá? Aí você vem só fazendo umas ondas assim, ó. Lembrando que é opcional, tá? Aí vem puxando pra cá também. Deixa, por isso que é mais fácil a tinta ela é mais diluída, tá? Pra ela fazer esse movimento no tecido. Um pouquinho a gente vem pra cá, tá? Cuidado nessa parte pra não borrar o seu trabalho, tá? Aí pega um pouquinho mais assim, traz pra cá. Sempre de pouquinho em pouquinho e observando o seu projeto, tá? Fiz essa primeira parte, volto com mais um pouco e vou colocar, ó, umas listras trançando assim. Outra pra cá. Lembrando, esse que é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca. Eu acho que fica um trabalho diferente, né? Uma coisa mais diferenciada, né? Do costume, né? Vai fazendo esses detalhes. Aí, depois que você fez esse, você pode vir com a cor ouro, né? Colocando por cima desses detalhezinhos aqui, ó, tá? Que ele dá outra diferença também. Em alguns eu puxei uns raminhos aqui, aí você pode fazer da forma que você acha melhor, tá? Eu vou finalizar assim mesmo, né? Vou só puxar umas florzinhas aqui no meio. Você puxa assim, depois a gente vai fazer mini botõezinhos, tá? Tá, feito isso. Se você quiser, você utiliza a cor ouro, tá? Da Acrylex também. Aí você só vai vir por cima aqui, ó. Se quiser dar uma diluída, também pode dar. Então, toda a parte que você fez, esse detalhe em ocre ouro, você vem com essa cor ouro por cima. No vídeo ela não vai aparecer muito, tá? Mas quando você vê a sua toalha, pessoalmente, quando você estiver fazendo, vai dar pra aparecer, tá? Esses detalhes dourados aqui, ó. Pode fazer em toda essa parte aqui. Se quiser na carpa também, ó, você pode também colocar um contorno em dourado, nessas partes em vermelho, fica bem bonito também, tá? Como eu disse, né, no vídeo não dá pra ver muito bem, mas quando você fizer no seu trabalho vai destacar bastante, tá? Então, vou só fazer as florzinhas aqui e o projeto tá finalizado. Essas florzinhas não tem segredo, é só você preencher o botãozinho, ó, como se fosse um botãozinho, né? E embaixo, eu fiz com a cor vermelho fogo, tá? Embaixo, com a cor verde musgo mesmo, você faz como se fosse um botãozinho mesmo, só um detalhezinho assim, ó, tá? Aí você pode fazer em toda, alguns detalhes, né?
Se você quiser colocar, você pode fazer em todas essas partes que havia deixado aqui pra pôr o botãozinho, tá? Ó, verde pântano e o vermelho fogo, tá? E mais uma aqui, ó. Verde pântano. E o vermelho. Tá? Então, o projeto, né, finalizado da carpa. Cada vez que você vai secando, você vai retocando de branca, ela vai ficando mais branca, tá? E vai destacando mais também essa parte do corpo aqui das escamas, tá? Então, o projeto de hoje foi esse, a pintura. Espero que você tenha gostado, que você possa fazer na sua casa, tá? Para você poder baixar esse projeto, o link da minha página do Facebook está nos comentários, tá? Você clica lá que ele vai direcionar você lá na página do Facebook para você poder baixar o projeto, tá certo? Então, agradeço a sua visualização em mais esse vídeo. Peço que deixe seu like, compartilhe se possível, né? E não deixe de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo e agradeço de coração. Até a próxima. Tchau, tchau.